O número de pessoas que têm trauma, algum tipo de trauma, é muito grande. E trauma é uma marca gigantesca, uma ferida muito grande que se abre por conta de algo que aconteceu. Existe o trauma e o trauma anda muito de mão dada com medo. Por quê? Porque quando a gente sofre algum trauma, seja ele de que natureza for, cria na gente um medo muito grande. Então, todas as vezes que você encontrar uma pessoa traumatizada, por favor, tenha paciência e não julgue essa pessoa, né? É tão comum as pessoas verem a pessoa que tem um trauma de alguma coisa e falar, pelo amor de Deus, deixe frescura, mas não entende o que é que essa pessoa carrega para ter aquele trauma. Não é fácil, gente. É muito complicado. E o trauma paralisa a pessoa de uma forma que às vezes ela não consegue dar um passo na vida, ela não consegue seguir. Algumas coisas na vida de algumas pessoas, elas não são repetidas por conta do trauma. Quantas e quantas e quantas pessoas não conseguem mais relaxar numa relação por conta de uma ferida que foi aberta lá atrás, de um trauma gigante que aconteceu? Quantas e quantas pessoas? E são diversos os tipos de trauma. Gente que tem trauma para poder nadar porque lá atrás já se afogou um dia. Gente que tem trauma para entrar no carro porque lá atrás já sofreu um acidente. Agora, em relação à questão da repetição do fato, aí é que a gente precisa trabalhar. Por que é que eu carrego comigo isso nessa mochilazinha e pesa nas minhas costas? Por que eu ainda trago comigo um trauma de uma coisa que aconteceu no passado e eu fico achando que vai acontecer novamente a qualquer momento? Esse trabalho precisa ser feito, senão isso vai te arrastar para a vida toda e vai te paralisar. Não permite que você viva novas experiências. Gente, as coisas não se repetem simplesmente porque eu sou traumatizado. E nem sempre as coisas se repetem. E se elas se repetirem, eu preciso encarar esse problema de cara, já com a experiência de quem viveu no passado isso. Você está entendendo? Então, primeiro eu peço respeito quando você encontrar uma pessoa traumatizada. Não é fácil para essa pessoa ter trauma. Não é fácil para essa pessoa estar ferida. Então, não exija dela algo que ela não consegue fazer. Talvez para você seja simples. Termina uma relação, começa outra. Se der certo, Deus, se não der problema, eu parto para outra. Isso é perfeito quando a pessoa tem esse problema. Agora, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue relaxar. Tem gente que criou um trauma tão grande que acha que tudo vai se repetir sempre na sua vida. E não se repete sempre. Quando eu era pequeno, passava um desenho chamado Scooby-Doo. Não sei se você lembra, Scooby-Doo, Salsicha. E todos os episódios de Scooby-Doo era sempre um fantasma que existia. Eles precisavam decifrar o que aconteceu. Eles precisavam, era um mistério que envolvia sempre um fantasma que eles precisavam investigar para decifrar o que aconteceu. E ao final de todo o desenho, sempre era uma pessoa que estava por trás daquele monstro. O que isso quer dizer e o que tem a ver com a reflexão que a gente está fazendo? É que o trauma, muitas vezes, esse monstro tá aqui na cabeça da gente. É igual um cinema, quando você vai assistir um filme de terror, você fica aterrorizado na hora do filme. Quando você sai da sala de cinema, você fala, poxa, aquilo ali é um filme de ficção, é um filme de terror. Aquilo ali não existe, é um mero filme que não existe. E você não carrega aquele medo com você. Assim também são os traumas. A gente precisa entender que muitas e muitas vezes, é algo que está aqui na cabecinha da gente. Formatamos na cabeça um trauma que consequentemente traz para a gente um medo e a gente carrega uma coisa que está aqui, que nós criamos, um monstro que está na nossa cabeça que ele não precisa nos acompanhar, não precisa. Miguel, e aí? É aí que a gente vai trabalhar. Como é que se trabalha isso, Miguel? Encarando esse monstro. Chama esse monstro para conversa, sentar e falar, ei, peraí meu filho, você não faz parte da minha vida não, você me machucou. Mas essa ferida vai cicatrizar. É cuidando da ferida que a gente consegue fazê-la cicatrizar. Não é fingindo que ela não existe. Você está entendendo? Então tá, primeiro, falei, respeite pessoas que têm trauma. Só ela sabe o quanto isso é ruim. Segundo, encare o seu medo. E veja que muitas vezes esse trauma é uma criaçãozinha que está aqui dentro. Gente, mente da gente controla. Ou eu controlo minha mente ou ela me controla. E quando eu passo o controle da minha mente para ela, e não sou eu quem controlo, ela pode me levar para os mais diferentes caminhos, inclusive para caminho nenhum. Tá entendendo? A mente é a força de tudo. A mente é quem faz tudo. A mente é quem controla tudo. Ou eu trabalho para controlar e conhecer minha mente, conhecer meu potencial, ou o caminho que ela vai me levar pode ser os piores.
pode simplesmente travar e não levar para caminho nenhum. E você deixa de viver, deixa de aproveitar por uma coisa que talvez não se repita na sua vida. Por uma coisa que não faz mais parte da sua vida. Tá entendendo? Quando você fere o seu braço, o que você faz? Procura um médico ou eu procuro um remédio, Miguel, vou limpar, vou colocar o remédio para que cicatrize. Traumas é do mesmo jeito. A gente vai buscar esse trauma, a gente vai entender o que ocasionou, a gente vai tratá-lo. E você vai cicatrizar dessa ferida, tá bom? Eu sei que a gente carrega muita coisa com a gente, mas tem coisa que eu não preciso carregar. É sobre isso que a gente precisa conversar, tá bom? E vai dar certo, você vai ver que você é uma pessoa muito forte, apenas está machucada.